Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido e se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Teu sangue nos perdoe, nos purifique de toda injustiça, de todo pecado. Carecemos da Sua misericórdia. Senhor, se compadeça das nossas fraquezas e continue a nos guiar nos Teus caminhos e a nos ensinar a Tua palavra, Pai, para o louvor do Teu nome, para o engrandecimento do Senhor, para Ti mesmo, Pai. Que o Senhor santifique a nossa vida, que o Senhor nos prepare nesse tempo difícil para viver segundo realmente o Teu querer, segundo a Tua vontade. Que o Senhor continue a conduzir as nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai, de todas as nossas falhas e dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Lá no capítulo 12, verso 1, o versículo que tem sido base, diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você sabia que na preparação, você sabe, né? Na preparação e durante toda a prática de qualquer modalidade esportiva, você tem lá algumas ações básicas, tanto para a preparação quanto durante a prática, que se você não exercer, você não vai alcançar um êxito naquela prática esportiva. Por exemplo, no caso da corrida, na preparação, se você for fazer uma corrida, uma maratona, se você antes não se preparar, se você não dormir direito, se você não se alimentar direito, se você não tiver praticado, se você não fizer um bom alongamento, e etc. Você tem toda uma preparação. Você pode ser muito difícil você correr aquela corrida. Durante a corrida, a mesma coisa. Tem algumas ações que são importantes. Você tem que estar usando roupa leve, você tem que estar sempre tendo cuidado com os seus pés, não cair em buraco, não torcer. Você tem que estar sempre de olho nos outros competidores. Então, ou seja, há ações básicas, importantes, na prática de toda e qualquer modalidade esportiva. Sem o cumprimento dessas práticas, o que acontece? Não vai alcançar êxito naquela prática. Concorda? Sim. Bom, na carreira que nos está proposta, não é diferente. Encontramos em Hebreus, na palavra do Senhor, pelo menos 3 ações básicas que vão permitir uma boa corrida, a carreira que nos está proposta. Por que eu chamo de ações básicas? Porque há várias ações na palavra de Deus, mas essas 3
são as básicas. Sem elas, as outras ficam muito mais difíceis, ficam muito mais complicadas. Já vimos duas delas. Quais são? Vocês se lembram? A gente já viu duas. Uma é considerar atentamente. Uma é considerar atentamente. E o sumo sacerdote. Perfeito. E a outra? Pegar-se com mais firmeza. Pegar-se com mais firmeza as verdades ouvidas. Então as duas que a gente já viu, né, para a carreira proposta, né, para um bom êxito dentro da carreira, é se apegar com mais firmeza as verdades ouvidas. Né? A segunda é considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote a Jesus. E hoje a gente vai ver a terceira, que juntas eu chamaria que são um tripé de ações básicas para a carreira que nos está proposta. Vejamos de novo versos 6 e 14, aqui do capítulo 3. Verso 6 e o verso 14, diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Verso 14 agora. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato, o quê? Guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Qual é então essa terceira ação básica para a corrida, a carreira que nos está proposta? Essas três ações, elas servem tanto para como preparação, como durante, né, ao longo dessa corrida. Qual é a terceira? Confiança. Guardarmos firmes até o fim. Agora olha só o que ele fala: guardar firmes até o fim. Verso 6 ele disse: a ousadia, ou seja, a audácia, a coragem, e a exultação, que é a alegria, o contentamento, a satisfação, o prazer da esperança. Guardar até o fim. No verso 6 ele fala sobre a ousadia e ele fala sobre exultação da esperança. No verso 14 ele fala: guardar até o fim o que? A confiança que desde o princípio tivemos. Hoje nós não vamos focar exatamente o que é essa ousadia, o que é essa exultação, o que é esta confiança. Isso nós vamos fazer, se Deus permitir, ao longo do tempo desses nossos estudos, né? Conforme esses estudos forem evoluindo. Por quê? Porque há outros textos que nos ajudam a entender melhor essas questões. A ousadia, né, a exultação e a confiança. Eu posso adiantar para vocês que está relacionado com aquele se achegar confiadamente, com aquele ter intrepidez para entrar nos santos dos santos e outras coisas. A esperança proposta da âncora da alma, né? Hebreus fala muito sobre isso. A gente vai ver sobre isso num outro momento. Eu não vou focar o que é isso, o que são essas coisas. Hoje a gente vai focar nessa terceira ação básica, tão importante para nós, na carreira que está proposta. Eis aí então o tripé de ações básicas para uma boa carreira proposta: se apegar, considerar e guardar. Assim como é fundamental para nós na carreira proposta nos apegarmos às verdades ouvidas e considerarmos atentamente a Jesus, assim também guardar firmes a ousadia, a exultação e a confiança. Toda a carreira proposta vai depender destas três ações básicas. É um tripé básico de ações para toda a carreira que nos está proposta. Como eu já disse, há outras ações durante a carreira, são muitas ações, mas todas elas serão influenciadas ou poderão sofrer, né, consequências se estas três ações, se esse tripé de ações não tiver consolidado.
olhar para Cristo atentamente, considerar atentamente, se apegar às verdades e guardar até o fim algumas coisas que ao longo dessa carreira que nos está proposta, nós obtivemos pela graça do Senhor. Bom, por que, assim como se apegar às verdades ouvidas e considerar atentamente a Jesus, porque assim como é tão importante guardar até o fim a ousadia e a exultação e a confiança ao longo da carreira proposta? Vamos ler de novo os versos 4 a 6 e o verso 14. Alguém lê para mim? Verso 4 a 6 e o verso 14. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Depois do 14, né? Isso, 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Por que então guardar até o fim a ousadia, a exultação, a confiança é tão importante quanto se apegar às verdades ouvidas e considerar atentamente a Jesus? Note bem ali o que a palavra está dizendo. A palavra de Deus fala sobre uma casa estabelecida por Deus. Repara só, ele diz aí, no verso 4, toda a casa é estabelecida por alguém. Está me acompanhando? Estou. Depois ele diz assim, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Ou seja, Deus estabeleceu uma casa. Hebreus fala sobre uma casa que é estabelecida por alguém, e este alguém é Deus. Hebreus, a carreira que nos está proposta, fala sobre uma casa que é estabelecida por Deus. De quem é essa casa? E que casa é esta que a palavra está falando? Vamos ver. Verso 6 diz aí: Cristo, porém, como filho em sua casa. De quem é a casa? De Cristo. De Cristo, do Filho, certo? Essa casa que é estabelecida por Deus, que Hebreus está falando, é a casa de Cristo. Sabe que Cristo tem uma casa? Está aí. E que casa é essa, Bíblia? Somos nós. Ele continua dizendo, a qual casa somos nós. Que casa é essa? Então, nós somos a casa de Cristo. É o que Hebreus está falando. Agora, olha só. Sobre o que afinal nós estamos falando quando ele está falando sobre a casa de Cristo? Já vimos um pouco sobre isso de outras maneiras. Hã? Estamos falando sobre algo muito importante dentro dessa perspectiva da carreira proposta. Quando falamos sobre a casa de Cristo, a qual casa somos nós, estão lembrados? Estamos falando da participação da vocação celestial. Falamos aqui da vocação celestial, só que num outro foco, numa outra ótica. Semana passada a gente vê aquela ótica da questão do filhos, dos irmãos, que é uma outra ótica, é uma outra perspectiva desta participação da vocação celestial. Aqui nós vemos esta perspectiva, que é a casa de Cristo, a qual casa somos nós, participação da vocação celestial. Você, eu, em Cristo Jesus, fomos vocacionados a uma vocação celestial, que é o quê? Sermos casa de Cristo. Assim como sermos filhos e irmãos, assim como vamos ver outras perspectivas ao longo desses estudos.
Ele fala aqui então sobre vocação celestial. A casa de Cristo, a qual casa somos nós. Que é o mesmo, vocês me acompanham, isso é difícil mesmo. É o mesmo que, em outras palavras, ele diz aí, sermos participantes de Cristo. Verso 14 diz, né, que porque nós temos tornados o quê? Participantes de Cristo. Irmãos, somos a casa de Cristo. Nós participamos de Cristo. Quer vocação celestial maior que essa? Não tem, né? Ser participantes de Cristo, sermos casa de Cristo. Então, voltando lá, por que é tão importante guardar até o fim a ousadia, a exultação e a confiança? Porque diz aí a palavra de Deus, no verso 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se o quê? Guardarmos firmes até o fim a ousadia e exultação da esperança. Depois no verso 14 ele diz, porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato, ou seja, verdadeiramente, por certo, o que? Guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Irmãos, então aqui uma questão fundamental para nós dentro da carreira proposta. Repare que a carreira proposta, a participação da vocação celestial, quando falamos da carreira proposta, falamos da participação da vocação celestial. Repare que esta questão, irmãos, está condicionada a este princípio, a esta ação. O que? Guardar até ao fim. Porque nós somos casa de Cristo se guardarmos até o fim. Porque nós temos nos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos até o fim. Por que a gente chama de carreira proposta? Porque tem CC aí na história, né? É condicional. É condicionado a algo, a uma ação. Ninguém corre a carreira proposta olhando a carreira proposta. Concorda? Você numa maratona não pode dizer que corre a maratona se você estiver do lado de fora olhando a maratona. Você tem que estar... Você tem uma ação. Você tem que ir lá, se preparar e correr. Senão você não corre. Assim também é a carreira que está proposta. Podemos dizer que estamos na carreira proposta se considerarmos estas ações aqui, que eu posso dizer que são básicas. Por que é básica? Porque se não houver isso, nós não somos casa de Cristo e nós não temos nos tornado participantes de Cristo. Ponto. Fato. Fugindo disso é engano a si mesmo, é engano próprio. Nós nos enganamos. E ponto final. Se guardarmos até o fim, não é só guardar por um minuto, não é só guardar por um dia. Isso que ele fala desde o princípio, né? Guardar. 14 que ele fala assim, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então é do começo ao fim, não é só o começo. É do começo ao fim. Corre a carreira proposta, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem vai até o fim. Ah, eu corri no mês passado, dá uma paradinha. Mês que vem eu volto. Mudei de ideia no meio do caminho. Aí, na ótica de Deus, O que vale é o final. na ótica de Deus, na ótica dentro da palavra, a luz da palavra, é como se você nunca tivesse corrido. Deu para entender? Por quê? Porque tem que ser até o fim. E até o fim, até o fim. Não é até o fim quase lá. É até
o Filho. Irmãos, a gente precisa entender muito bem essa questão. O que é esse guardar? O que é este guardar que a palavra está falando? A gente tem várias questões aqui. Guardar o quê? E o que é o guardar? O guardar o quê? Né? Eu falei para vocês, a gente vai ver depois, ao longo, quando os estudos forem evoluindo. A gente vai falar sobre a esperança, sobre a exultação e sobre a confiança ao longo dos estudos. Mas o que é este guardar? Uma coisa é saber que tem que guardar, e outra coisa é saber o que é este guardar. Vamos lá, verso 7 ao verso 10, alguém lê para mim. Verso 7 ao verso 10. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo minha prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. O que é este guardar que nós estamos falando aqui, desta ação básica para a carreira que nos está proposta? A palavra de Deus diz assim, o Espírito diz, hoje, se, olha o se de novo aí aparecendo na história, viu aí? Hoje, se, o que? Ouvirdes a sua voz de quem? Do Espírito, do Senhor, do Filho. Lembra que ele fala no capítulo 1? Que hoje Deus nos fala por meio do Filho. De que voz é esse que ele está falando então? Do Filho, de Jesus, do sumo sacerdote, do apóstolo, que nós devemos considerar atentamente, daquele que nós devemos estar apegados às suas verdades. Lembra disso? A gente não pode esquecer. Hoje, se ouvirdes a sua voz, aí olha o verso 8. Não endureçais o vosso coração. Como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, né, que ele está fazendo aí uma relação com o povo de Israel quando esteve ali no deserto. O que é então este guardar tão importante na carreira proposta? Ouvir a sua voz e não endurecer o coração. Quando nós ouvimos a sua voz, se hoje ouvirmos a sua voz, não endurecer o coração. Por que é guardar até o fim? Porque podemos ouvir. O nosso coração é enganoso e ele pode se endurecer e não receber, e não guardar. Ao longo de toda a carreira proposta, irmãos, ao longo de toda esta participação da vocação celestial, o Filho nos conduz, a gente já viu um pouco sobre isso, conduzindo muitos filhos à glória. O Filho se revela, o Filho se apresenta, o Filho fala. Se ouvirdes a sua voz, se hoje ouvirdes a sua voz, nesse tempo que se chama hoje, interessante isso aí também, a gente vai falar daqui a pouco. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. O que pode acontecer ao longo dessa carreira? A gente ouvir a voz e endurecer o coração. Dentro da carreira que nos está proposta, há sempre duas escolhas. Nessa perspectiva aqui, dentro dessas ações que nós estamos falando, uma é ouvir a voz e guardar até o fim. A exultação da esperança, a confiança que até desde o princípio tivemos, né? Guardar ou endurecer o coração. Observe algo aqui. Há um paralelo aqui entre a carreira proposta e aquele período do povo, quando o povo esteve no deserto, que é muito importante para a gente entender essa questão. A palavra aqui, né, Hebreus faz um paralelo quando fala sobre essa questão. Ele cita aí o povo no tempo que ele chama de o tempo da provocação, no tempo que ele chama do dia da tentação no deserto. Deus se utiliza desse exemplo
do povo no deserto para nos explicar esse conceito de guardar até o fim dentro da carreira proposta. A carreira que nos está proposta é como esse episódio do povo quando saiu do Egito e foi provado, esteve ali, né, no deserto. Muitas vezes na carreira seremos provados. Muitas vezes na carreira estaremos como que em um deserto. É ou não é? Entra na carreira que você vai ver. Você já vai sentir isso logo logo. Vai sentir a É sequência. ou não é? Entra na carreira que você não vai precisar que ninguém fale isso para você. A carreira que nos está proposta é exatamente como um paralelo com o povo naquele momento no deserto. Onde foi tentado, onde foi provado e onde esteve no deserto. Então o que acontece? Ao longo da carreira proposta, ouviremos a voz do Filho. E precisamos ter cuidado para não cometermos os mesmos erros que muitos naqueles dias no deserto cometeram. Estes, diz a palavra, sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Isso está no verso 10. Estes sempre erram no coração. Estes sempre erram no coração. Olha onde a coisa acontece aí que é fatal dentro da carreira proposta. Coração. Aonde? Coração. No coração. Coração do homem. Quando o povo esteve no deserto, irmãos, ao ouvirem a voz do Senhor, do Filho, o que aconteceu? Eles erraram no coração, diz a palavra. Eles endureceram o seu coração. O Senhor disse a eles: estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. O que acontece? É muita gente que entra dentro da carreira proposta, só que não conhece os seus caminhos. Por isso que a gente precisa se apegar às verdades ouvidas. Como que vai correr se a gente não se apega? Não conhece? É por isso que a gente tem que considerar atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote, sempre de olho no Filho, senão a gente desconhece o caminho. Que é o caminho. É o caminho. E pode ir. Você por entendeu? outros caminhos. Ele fala que muitos entraram e fala assim, só que olha o testemunho de Deus para muitos. Estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Seus corações não davam ouvidos à voz do Senhor, que dizia: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. E assim erraram. E assim desconheceram os caminhos do Senhor. Irmãos, é por isso que há essa chamada em Hebreus, do capítulo 3, verso 12 ao verso 14. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça ao verem qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, diz a palavra, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Sabe qual que é o tempo dentro da perspectiva da carreira proposta? Hoje. O tempo que se chama hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Irmãos, há um tende cuidado na palavra. Tende cuidado, irmãos. Olha para quem que é essa exortação, para essa admoestação. Não é para não cristãos, não é para não pessoas que não estão na carreira proposta, não é para pessoas que não estão participando da vocação celestial. Ele fala: tende cuidado, irmãos. O capítulo 3 começa com um sonoro: santos irmãos. Tende cuidado, irmãos,
Jamais, olha os verbos, olha as palavras que foram usadas. Jamais aconteça o que? Haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Por que perverso coração de Coração incredulidade? ruim. Por quê? Ruim, duro, perverso mesmo. Ruim. Porque o nosso coração é Por quê? Porque o resultado está aí, ó. Que vos afaste. de Deus. Deus vivo. Por que é perverso? Porque nos afasta Do Deus vivo. do Deus vivo. Irmãos, eis aqui o grande perigo dentro da carreira que nos está proposta: se afastar do Deus vivo. Pode? Pode. Lógico que pode. Vamos aqui que acredito que não. Mas para mim, se afastar do Deus vivo é se afastar do Deus vivo, e eu não consigo achar variantes para isso. Você consegue? Não tem distância. É? Ah, 5 metros. Se você encontrar para mim variáveis para essa questão, se afastar do Deus vivo, por favor, me fale. 10 metros. Mas eu vou dizer para você, eu prefiro nem saber. Afastar do Deus vivo para mim é afastar do Deus vivo para mim, ponto final. Não tem outra explicação. Perverso coração de incredulidade para mim é perverso coração de incredulidade, ponto final. Não tem perversinho, né? Nem perverso. Nem afastindinho do Senhor. É e pronto. É, e pronto. Eis aqui o grande perigo, irmãos, dentro da carreira que nos está proposto o quê? Afastarmos de quem? Do Deus vivo. E é uma coisa realmente que a gente tem que estar vigilante, né? Porque ele está falando, igual você falou, ele está falando isso aqui para quem está na carreira, né? Ele está exortando para que a gente tenha aquela coisa, né? De achar que, não, porque eu tô firme e tal. Que ele está em pé, com isso para que não caia, né? E olha que interessante, nesse processo de exortarmos, ele usa até os outros. Porque ele fala assim, pelo contrário, no verso 13 e 14, exortai-vos, olha, mutuamente cada dia. A gente nessa carreira proposta, a gente precisa da exortação do Senhor e ainda da exortação uns dos outros. Porque esse negócio de endurecer o coração não é brincadeira, Me chamou não. muita atenção esse exortai-vos mutuamente em casa, eu lembro. Exortai-vos mutuamente cada dia. Durante o Durante tempo o que se tempo. chama hoje. Durante o tempo que se chama cada dia. E não é amanhã. Olha, irmãos, quando um irmão vem e fala assim, irmão, sabia que isso, né? A palavra de Deus fala assim, a gente fala assim, glória a Deus por irmão. E não fechar a cara pro irmão, né? Ai, esse irmão. Porque a gente tem essa tendência, né? De achar que o irmão você tá. endurece o coração. E o Senhor tá usando a vida do irmão para nos exortar. Para que isso? A fim de que nenhum de vós seja, de novo aí volta o termo, endurecido pelo engano do pecado. Engano do pecado. Bom, deixa-me pontuar aqui algumas questões importantes sobre esse endurecimento que a palavra está falando aqui, né? Esse endurecimento que a palavra combate. Hebreus é a presente palavra de exortação que combate esse desvio, que combate esse endurecimento, que combate, né, uma série de questões que faziam com que os cristãos, com que os santos irmãos retrocedessem. Vocês lembram disso? Não só se retrocedessem, se desviassem, se apartassem do Deus vivo. O que a carta está fazendo aqui é combatendo algo para que não haja isso dentro da carreira que nos está proposta. Deixa eu falar umas questões aqui muito importantes sobre esse endurecimento do coração, esse endurecimento pelo engano do pecado. Alguém lê para mim do verso 15 ao verso 19. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso,
senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Para finalizar, 4 questões importantes aqui que revelam um estado de endurecimento do coração. Diz assim a palavra: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aí olha só essa expressão, como foi na provocação. Ou seja, né, tem um paralelo aí, né, que a gente já está vendo, a gente já viu, né, há uma comparação. Ele diz assim, como, Há um histórico ali. né, foi na provocação. Por que provocação? Porque eles tentaram a Deus, né? Eles tentaram a Deus, provocaram a Deus e tudo mais. Bom, como foi o endurecimento do povo no deserto? Olha só como foi. Verso 16 diz: ora, os quais o que tendo ouvido se rebelaram. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Repara só. A palavra de Deus aí diz que o povo, tendo ouvido, se rebelaram. Ou seja, eles não eram simplesmente rebeldes. Eles ouviram a voz e se rebelaram. Certo? Estes, diz o povo, tendo ouvido a voz do Senhor, a voz do Filho, se rebelaram contra o Senhor. Podemos dizer, irmãos, que um coração endurecido é um coração rebelde. Há rebeldia no coração contra a voz do Senhor. Por que é perverso o coração? Porque dentro do coração há uma rebeldia contra a voz do Senhor, né? Um coração que se rebela, que resiste, que se opõe à voz do Senhor. Deus fala isso e fala assim, não. Ouve a voz do Senhor e o coração faz assim, não. Ou seja, o que a gente vê aqui numa primeira condição, né, uma primeira característica, né, sobre esse endurecimento do coração, é que um coração que não guarda é um coração que se rebela, que é exatamente o oposto. Em vez de guardar, ele rebela. Ele se opõe. O que é guardar até o fim, irmãos? É o contrário de se rebelar. E o que não é guardar até o fim? É se rebelar. Então a primeira questão aqui sobre o endurecimento do coração, um coração endurecido é um coração rebelde. Segunda condição, segunda questão importante, que revela um estado de endurecimento do coração. Verso 17 diz aí: e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Segundo lugar, diz aí a palavra que o povo, tendo ouvido a voz do Senhor, não só não se rebelaram, mas como também pecaram. Aqui uma questão muito importante. Note que a palavra aqui não está simplesmente combatendo o pecado. A palavra aqui está combatendo o pecado dentro da carreira proposta. Ou seja, o povo no deserto ouviu a voz do Senhor, se rebelou e pecou. Eles ouviram, se rebelaram e pecaram. Pecaram após ouvir a voz do Senhor. É o que está combatendo Hebreus aqui. E que é um estado de endurecimento do coração. Se ouvimos a voz do Senhor, nos rebelamos e voltamos ao pecado, isso revela um estado de endurecimento do coração. Porque não é uma rebeldia
de uma coisa que você não conhece. Pelo contrário, você repugna aquilo, né? Você não quer. E isso é o oposto de guardar. Se eu ouço a voz, me rebelo e peco, eu não guardo. Eu não estou guardando, muito pelo contrário. Exatamente. Terceira questão aqui. Verso 18. Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Em terceiro lugar, diz a palavra que o povo, tendo ouvido a voz do Senhor, foram o quê? Desobedientes. É a mesma coisa, só que com palavras, sabe, ele vai deixando a coisa cada vez mais clara, cada vez mais colorida. Tudo na verdade é a mesma coisa, só que de maneiras diferentes ele coloca. Primeiro ele coloca de maneira de rebelde, de pecado, e a terceira coisa é de desobediente. Um coração endurecido é um coração desobediente. Agora, vamos retomar um pouquinho, irmãos. Lembra que a gente está falando sobre sermos a casa do Senhor, a casa de Cristo, sermos participantes, né? Do que? De Cristo, da vocação celestial. E aí tem aquele ser guardar até o fim. Se, irmãos, é como se ele dissesse: se não se rebelar, se não voltasse para o pecado, se não for desobediente. É tudo que a gente faz, né? Guarda até o fim, quem não for Desobediente. Quarta questão. Verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. E por último lugar, diz a palavra que o povo, tendo ouvido ao Senhor, não puderam entrar, aí, entre aspas, no descanso de Deus. Isso a gente vai ver, se Deus permitir, no próximo estudo. Falaremos sobre isso no próximo estudo. Por que eles não puderam entrar? Por causa da incredulidade. Irmãos, o que é ter um coração endurecido? É ter um coração que, além de se rebelar, além de pecar, além de ser desobediente, é incrédulo. Incredulidade, como já vimos, nos afasta do Deus vivo. Tende cuidados, irmãos, de acontecer jamais haver entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Portanto, não guarda, não corre a carreira proposta. Quem endurece o seu coração, se rebela contra a voz do Senhor, é desobediente contra a voz do Senhor, é incrédulo contra a voz do Senhor, peca quando ouve a voz do Senhor. Isso na carreira que nos está proposta é, eu diria, fatal. Nos afasta do Deus vivo. Nos mata, né? Nos aparta do Deus vivo. Morte. É a morte que a gente já começou. Bom, irmãos, para concluir, né? Hebreus, a presente carta de exortação, deixa claro que na carreira proposta há ações práticas muito importantes. Muito importantes. Sem elas, certamente poderemos nos afastar do Deus vivo e nos desviar da carreira que nos está proposta. O simples fato de desviar da carreira proposta não é o mais importante, não é o mais perigoso. O perigoso é porque, se desviar da carreira proposta, você se afasta do Deus vivo. Isso que é o perigo. É o agravante. Esse que é o problema.
Bom, guardar até o fim, a ousadia, a exultação e a confiança é fundamental. Guardar é o oposto de endurecer o coração. Hebreus, a palavra combate em nós, nos exorta, dizendo: jamais haja em vós um perverso coração, endurecido, que vos afaste de Deus. Jamais podemos permitir que isso aconteça. Jamais. Jamais com A. Jamais. Amém? Vamos orar? Senhor, ajuda-nos nesta carreira a ouvir a sua voz e a guardar a confiança, a ousadia e a exultação. Ajuda-nos a jamais endurecermos o nosso coração quando ouvirmos a sua voz. Senhor, dá-nos um coração segundo o seu coração, um coração que absorve, um coração que retém, um coração que dá ouvidos e um coração que se quebranta na tua presença. Para o louvor do seu nome, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos nesta carreira, Senhor, com graça, com misericórdia. Ajuda novamente a voltarmos os nossos olhos atentamente para o Senhor. Ajuda-nos a pegarmos com as verdades ouvidas do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a guardar, Senhor, até o fim. Queremos ir até o fim, Senhor, nesta carreira, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, neste deserto, Senhor. Ajuda-nos no meio das tentações. Ajuda nas provações. Ajuda-nos, ó Pai, a não recalcitrar os aguilhões, para que o seu trabalhar, para que a boa obra que começastes em nós, Senhor, se conclua até o fim. Obrigado, Senhor, pela participação da vocação celestial. Obrigado, Pai, por fazer de nós meros pecadores em a casa de Cristo, a qual casa somos nós, diz a tua palavra, e isso é celestial. Te agradecemos por esta vocação celestial. Senhor, abra os nossos olhos para que essa vocação gloriosa, celestial, Senhor, seja, Senhor, o alvo, a direção, o conduzir dos nossos passos. Hoje, Senhor, se ainda não andamos, ó Pai, que comece hoje e que vá até o fim, Senhor, para o louvor do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Continua falando conosco, Senhor, e nos dá graça contra as armadilhas do inimigo, contra as retaliações que tem durante essas semanas tentado de todas as maneiras nos abater, fazer com que os nossos olhos estejam para baixo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude por graça, por força do teu poder, pela força do Espírito Santo. Ao ouvirmos a voz do Espírito Santo, sermos conduzidos pelo Espírito Santo, estarmos atentos ao Espírito Santo, ao Espírito que diz hoje conosco, nesse tempo chamado hoje, durante o tempo que se chama hoje, Senhor, ouvirmos, guardarmos até o fim para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.